Nosso próximo convidado, professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Prazer falar contigo novamente. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Felipe. Um prazer conversar com você sempre. Sempre nosso. Professor, estava até trazendo, né, essa possibilidade de novas tarifas, novas imposições comerciais por parte dos Estados Unidos em relação à China. Queria entender um pouco e estender um pouco essa visão, né, que já eram promessas, já eram sinalizações dos Estados Unidos e agora em questões-chave, né, em setores-chave, como veículos elétricos, baterias, células solares. Um setor, né, ou setores importantíssimos aí nessa relação comercial. A dúvida que fica e a questão que eu queria abordar contigo, professor, é sobre a eficácia, sobre a eficiência desse tipo de imposição, né? Essas imposições, elas funcionam, elas regulam o comércio ou elas só criam mais atritos, mais beligerância e mais discussões entre os países? Veja, está muito claro, né, Felipe, que o objetivo dessa medida é tentar sancionar a China para que ela perca aí a sua competitividade global. O fato é de que nós estamos enfrentando uma situação complexa nos últimos anos, desde o início do governo Trump, que é uma tentativa de demonização da China no contexto internacional. No governo Trump, isto era uma perspectiva mais transacional, afinal, o presidente Trump queria, de alguma forma, ah, balancear a relação comercial dos Estados Unidos com a China. Mas já nós sabemos há bastante tempo que o grande problema dessa tentativa é de que a China se transformou num país totalmente industrializado, enquanto que os Estados Unidos passaram ali por um processo de desindustrialização, também provocado pelas suas próprias empresas que decidiram produzir na China e em outros lugares do leste asiático, e com isso você teve um processo de desindustrialização, de perda de empregos na área manufatureira, na parte fabril, e isso tudo o Trump tentou ali fazer uma reversão com aquela famosa guerra comercial. O grande problema é que com Trump era muito mais fácil de negociar. O problema de Biden é que ele tem sido mais ideológico nesse sentido. Esperava-se aí que houvesse uma tentativa de melhoria no relacionamento, mas o que nós vemos é que, paulatinamente, ele tem piorado a relação com a China, na expectativa, aí, claro que influenciado por aqueles que são chamados as águias, né, os hawks da política americana, de tentar criar um ostracismo global para a China. Mas o fato é, né, Felipe, que quando os Estados Unidos tomam esse tipo de medida, sendo um mercado importante para a China, mas não o único e o mais relevante, isso afeta a economia global. Porque se você olhar todos os números revelados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional, dizem que a mola propulsora da economia global não são os Estados Unidos, mas sim a China, em razão dos acordos comerciais que tem. E toda a tentativa dos Estados Unidos de criar aí impedimentos para o crescimento econômico da China, na tentativa de manter a sua hegemonia e continuar aí, não é, neste processo contínuo de declínio, aí vendendo suas armas e criando seus conflitos em várias partes do mundo, o que nós vemos é que nessa situação toda, a economia global demora para recuperar-se. Não é? E a gente vê uma série de coisas aí sendo criadas no sentido de falar não, vamos produzir mais próximo, não, vamos só produzir em países que são amigos, e de fato o que nós vemos nesse processo todo é uma tentativa de reversão da globalização, que é efetivamente uma das melhores coisas que aconteceu para a humanidade nas últimas 5 décadas. Se nós pensarmos aí, quando havia uma dependência única do mercado norte-americano com relação ao fornecimento, por exemplo, de placas solares, era impossível de você comprar porque era muito caro. A questão de veículos elétricos, hoje em dia você vê o crescimento
indústria, globalmente falando, liderada pelos chineses. E isso tudo tem um impacto extremamente positivo para o Brasil, que é um país que exporta commodities para a China, mas que tem uma relação comercial muito boa e que, obviamente, à medida que se demoniza a China, que se tenta diminuir o crescimento econômico global dela, isso afeta todos os países do mundo muito mais do que a economia norte-americana. Inclusive, nessa semana, né, professor, teve o saldo aí da balança comercial da China avançando em abril em relação a março, e muita gente falava, né, sobre uma redução de participação da China em vários países e até mesmo a redução das exportações da China, por conta desse cenário que o senhor estava comentando, e veio bastante robusto, né? Mas vem sempre aquela ressalva, talvez nos próximos meses, talvez nas próximas leituras, haja esse impacto, né? Não só de algumas relações, mas também do arrefecimento das economias mais desenvolvidas e com as quais a China tem mais relações comerciais. Então, a redução, né, das economias dos parceiros chineses pode acabar impactando na economia, principalmente com a venda dos produtos, nas exportações chinesas e acabar, de alguma forma, abalando ali a balança comercial da China, fazendo com que ela busque ali novos parceiros ou melhore e aprimore as parcerias comerciais já existentes, principalmente nos países mais chave, mais parceiros efetivamente da China? Não há dúvida de que a China tem aí feito uma série de iniciativas, né, Felipe? Aquela questão do BRICS, né? A expansão do BRICS no sentido de fortalecer novos parceiros comerciais, dar-lhes a possibilidade de crescimento e de maior interação econômica com a China. Você tem aquela nova Rota da Seda, incluindo mais de 130 países nesse processo todo, de criar aí processos de investimento em infraestrutura, parcerias ganha-ganha, como os chineses dizem, mas o fato é de que a China é o único país no mundo, hoje em dia, que é um investidor líquido na maior parte dos países, porque é o único que conseguiu aí, ao longo dos últimos anos, acumular um capital importante para investimento internacional. Se você olha para a Europa, nós temos hoje em dia uma Europa que está quebrada economicamente e que, se mantida a situação atual de você ter a perenidade desta guerra na Ucrânia, você está olhando aí pelo menos 2 anos de situação econômica difícil, particularmente na questão da energia mais cara e a inflação elevada, e é o que você observa hoje em dia acontecendo no velho continente. Nos Estados Unidos, você tem uma economia pujante, mas uma economia extremamente endividada. E, obviamente, que ninguém aposta contra a economia dos Estados Unidos, afinal, eles criaram um sistema internacional que lhes favorece muitíssimo, mas o fato é de que os Estados Unidos, economicamente, se nós olharmos para alguém que deve mais do que ganha durante 1 ano e meio ou quase 2, esse país tem aí sérias preocupações e revela preocupações. E o grande problema é que, de alguma maneira, você vê os Estados Unidos abusando muito desta sua posição econômica global por meio de sanções à torta e à direita. Você vê que até o Brasil, dependendo da questão do relacionamento que a gente tem com a Rússia, uma hora o Brasil vai receber novamente aquela famosa ligação querendo que o país imponha sanções ao comércio com a Rússia, como aconteceu lá atrás. Então, este abuso norte-americano da questão econômica é que tem sido um fator muito propulsor para a China, no sentido de que os países têm estado cansados com a questão do SWIFT, com a questão do dólar, com a manipulação do dólar de tempos em tempos, uma série de coisas que dificultam todo este processo. Então, o que a gente nota é que tudo isso afeta o comércio global. E veja só, sendo, em princípio, o país mais liberal do mundo, o que mais prega, né, a prática do liberalismo econômico, a globalização deveria ser a coisa mais importante neste processo de recuperação mundial. E o que a gente vê? E olha isso que interessante, né, Felipe? Nós vemos uma demonização da China, uma tentativa de forçar os chineses a não utilizar a sua capacidade
industrial plenamente, justamente para não ter concorrência com os mercados globais, e agora uma série de sanções para que as empresas chinesas tenham dificuldades na sua produção. O resultado disso é que nós observamos que se a China não cresce economicamente, o mundo não consegue crescer porque a China é o grande comprador global, é o parceiro número um na questão do comércio internacional de mais de 140 países e territórios. Então, a postura do governo Biden é completamente contrária a toda e qualquer doutrina liberal que os Estados Unidos já pregaram. E mesmo a questão do TikTok, que a gente nota e que a gente comenta muito, não tem nada a ver ali com uma questão de conhecimento de mercado ou de espionagem, nada disso. É uma questão de que os americanos, de fato, perderam a corrida na questão ali da tecnologia e estão querendo preservar o seu mercado justamente de concorrência chinesa. Então, são as realidades atuais que a gente enfrenta e, obviamente, que a China é, nesse momento, o grande desafiador global, sem concorrentes efetivos para lhe oporem neste processo. Professor, uma última pergunta aqui da minha parte. A gente está vendo toda essa situação envolvendo aqui o Rio Grande do Sul, ganhando repercussão internacional, inclusive. Eu queria entender um pouco da sua visão sobre a relação, né, do Brasil, do presidente Lula especificamente, com os países vizinhos, às vezes parceiros, às vezes não parceiros, nesse ambiente, né? Uma dinâmica bastante, que já estava, né, com bastante tensão em relação a Itaipu, acabou se desenrolando. Tem informações não confirmadas, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, de alguma negativa de ajuda por parte do Uruguai para o Brasil. Tem a questão de importar, de comprar arroz, talvez vindo da Venezuela. Queria entender um pouco dessa visão, né? E também como que o cenário internacional está olhando para essa situação aqui no Brasil, como que pode estar evoluindo ou não as relações do Brasil com alguns países diante, né, desse cenário catastrófico que a gente está vivendo por aqui. Eu diria que são duas coisas aí para a gente separar, Felipe. Em primeiro lugar, a questão da situação que você enfrenta no Rio Grande do Sul, que é uma lástima, mas também muito reflexo naquilo que é possível, hein? A gente nunca pode dizer que tudo é possível prever, porque a natureza também tem a sua atuação que é imponderada. Então, você não pode dizer que a humanidade está sendo responsável por algumas coisas que estão acontecendo, nem buscar culpar, porque a gente sabe que a natureza tem os seus próprios ciclos. Mas na questão do poder público sempre existe aquela falha. E eu me lembro de uma conversa uma vez com um diplomata norte-americano, que ele me dizia o seguinte: o Brasil tem dois fenômenos naturais: chuva, uma estação chuvosa, extremamente chuvosa, e uma estação seca. E o Brasil não está preparado para nenhuma das duas. Enquanto em outros países você tem terremoto, tufão, furacão, seca, um monte de coisa acontecendo, e os países tendem a se preparar melhor para essas situações. Veja, eu sempre comento que o Marrocos, por exemplo, conseguiu resolver a questão da falta de água, sendo um país que tem uma parte do seu território em área desértica. Então, são aqueles erros de política pública que, infelizmente, no Brasil permanecem porque nós decidimos tratar de outros elementos na política que não efetivamente a infraestrutura e a busca do bem-estar coletivo da sociedade brasileira por meio de obras públicas que se fazem necessárias. Então, esta é uma leitura que existe internacionalmente com relação ao Brasil, o seu potencial enorme, mas que se perde justamente num debate político que não leva aí efetivamente à melhoria da qualidade de vida da população. Esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, os nossos vizinhos são complicados no sentido de que nós queremos manter um relacionamento que muitas vezes não deveria mais ser do tipo que nós temos atualmente. Eu já falei várias vezes aqui que o Mercosul não faz mais nenhum sentido para o Brasil até mesmo, justamente porque impede o Brasil de buscar acordos econômicos com outros parceiros, nomeadamente um acordo de livre comércio, por exemplo, com a China e outros países do mundo que justamente
são impedidos de entrar em acordos porque nós temos aí a questão do Mercosul, que atrapalha muito nisso. E veja só, enfrentamos também agora uma situação de posicionamentos ideológicos, porque temos aí lideranças que entendem que elas são donas do poder e, naquele tempo, elas acham que podem tentar reverter a história ou reconstruir a história. Veja, na Argentina, a Argentina é um parceiro importante histórico para o Brasil e, obviamente, que a situação econômica argentina preocupa o Brasil porque nós somos aí, temos uma proximidade comercial que pode ter outros tipos de impactos. Agora, se a Argentina deixar de ter o relacionamento com o Brasil, não é a última coisa, o que vai matar o Brasil efetivamente, internacionalmente falando. Agora, o Brasil precisa, quando nota que esses parceiros não se comportam da maneira que lhe é interessante, e nós temos que lembrar aqui que em relações internacionais você não tem, como dizia o Lord Palmerston, você não tem amigos perenes, nem inimigos perenes, a única coisa que são perenes são os interesses. O Brasil tem que ter muito claro quais são os seus interesses, mesmo regionalmente falando, e de alguma forma tentar parar com essa questão ideológica na determinação dos seus relacionamentos com outros países. E é por essa razão que você ter a liberdade, saindo do Mercosul, de poder negociar novos acordos econômicos, seja com China, com Tailândia, com outros fornecedores de produtos que o Brasil possa vir a necessitar, muito mais importante do que você querer preservar um casamento que efetivamente não está dando certo. Maravilha. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre muito bom poder ouvir suas análises aqui. E uma ótima semana. Até a próxima, professor. Prazer sempre conversar com vocês, estou sempre à disposição.